Boa noite a todos. Este é o Evangelho semanal, online, no lar, pelo grupo Espírita Irmã Marisa, situado à Rua 15 de Novembro, número 309, Osasco. E com muita alegria que estamos transmitindo o nosso Evangelho no lar. E vamos passar a nossa oração inicial para a nossa irmã Maria José, que nos trará a oração. Boa noite a todos. Vamos pedir aos mentores, amigos, a espiritualidade maior, Grupo Irmã Marisa, nossa mentora da casa, para iniciar o Evangelho desta noite. Que possamos assimilar bem a leitura desta noite, com muita paz, e que o Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Agora o Pão Nosso com a Paula. Comigo, na verdade. Desculpa, Marcelo. Boa noite a todos. A lição do Pão Nosso de hoje é a lição número 5, salários. Então, vou ler aqui para a gente a mensagem de João Batista, que está em Lucas, capítulo 3, versículo 14. E contentai-vos com o vosso soldo. Então, Emmanuel nos diz sobre essa mensagem. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimento é modelo de concisão, de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas de inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. E aqui eu vou aproveitar para, inclusive, ler novamente esse finalzinho que eu acho que resume muito a mensagem, que é contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Essa partezinha acho que resume bastante a lição de hoje sobre salários. Emmanuel traz sobre essa luta constante que nós temos aqui na Terra com relação à remuneração, a dinheiros, pagamentos, que é um assunto muito importante para ser conversado, inclusive no meio espírita. Não adianta apenas falarmos
das questões espirituais, quando as questões materiais elas são necessárias, né? Nós estamos aqui e vivenciamos o plano material por necessidade, são provas, são questões que devemos passar para aprender. E uma das coisas principais, o motivo principal por estarmos passando pela questão material, pela questão de dinheiro, é saber aceitar, é entender, tanto que nós temos situações diferentes em cada encarnação, e nós já viemos com falta de dinheiro, com certeza já viemos com excesso de dinheiro. E nós sempre comentamos também na Casa Espírita o quanto vir como uma pessoa rica, com muitos dinheiros, isso é uma responsabilidade muito grande. Emmanuel fala bastante aqui com relação a isso. Tantas pessoas que às vezes não é nem que falta, mas às vezes tem o necessário e almeja muito, inveja muito as pessoas que têm mais dinheiro, enfim, ele cita aqui ministros, etc. E esquecem da alta responsabilidade que é esse montante de dinheiro. A responsabilidade, inclusive, com os outros, com o próximo, com a própria família e com o restante da sociedade com relação a esse montante de dinheiro. É muito mais fácil a gente deslizar no nosso ensinamento moral, na nossa moral, quando a gente tem esse monte de dinheiro. Podemos verificar isso também com pessoas que não tinham nada e depois, quando tem muito, acabam se tornando pessoas extremamente vaidosas, orgulhosas, não enxergam o outro. E isso é uma responsabilidade muito grande. Um dos pontos que ele fala aqui, eu falei que ele fala de ministros, ele fala de pessoas muito importantes e do quanto os trabalhadores acabam cobrando isso, melhores salários, etc., de pessoas que recebem mais. Aqui no Brasil, que é onde nós estamos encarnados no momento, a gente consegue enxergar uma diferença muito grande de classe, pessoas que têm muito, pessoas que têm pouco. E, inclusive, durante a pandemia, nesse momento que estamos passando, é mais visível. Né? Estamos passando por um momento que é um momento de transição, é uma questão espiritual e que afeta o material. E por isso a gente percebe a importância da mensagem com relação a questões materiais, porque estamos vivendo algo que podemos relacionar ao espiritual, mas que também afeta o material e que é importante estarmos focados nisso para poder passar por esse momento da melhor forma possível. Então, estamos tendo uma dificuldade financeira, muitas pessoas, até mesmo quem tem mais dinheiro está sentindo isso. Então, a frase final de Emmanuel, acho que diz muito. É a gente entender e aceitar. A fase que estamos passando no momento, sabemos da importância dela, mas devemos lembrar da importância de cada ponto dessa fase. Então, é importante passarmos por essa transição? E uma das coisas que faz parte dessa transição é nos desapegarmos dessa questão e saber passar da melhor forma. Não quer dizer que vamos abandonar. Eu vou aceitar o que Deus está colocando para mim, que eu perdi o emprego, isso, aquilo, e vou aceitar seja o que Deus quiser. A gente tem que continuar indo atrás. Existe uma importância, de novo. Estamos passando pelo plano material porque é importante passar por isso. Mas também, além de lutar, nós temos que entender que existe um momento correto. Existem as situações que nós devemos passar e aprender a ressignificar todas essas situações. Entender que vamos aprender com algo, né? Nesses momentos, inclusive os difíceis. Que Deus vai sempre nos ajudar, o plano espiritual vai sempre nos ajudar. Então, devemos estar buscando essa ajuda sempre através da prece e através do nosso esforço, da nossa ajuda com o próximo, o nosso entendimento e sempre agradecer. Porque aqui, e aí no final, muito importante, ele fala que antes da gente analisar o quanto de dinheiro o outro tem, e se nós sentimos que isso é justiça ou não, que não cabe a nós entender essa justiça, né?
antes da gente ficar pensando muito nisso, ele fala, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Antes da gente entender o que falta, é muito mais importante a gente entender o que temos de abundância na nossa vida, né? De saúde, de pessoas, de um teto, de uma alimentação, de oportunidades. Tem uma pessoa muito querida na minha vida que sempre fala que se a gente for esperar sobrar para ajudar, a gente nunca ajuda, porque nunca sobra, né? Sempre que tem uma sobra, a gente tem alguma situação que acontece que vai ter que usar, alguma situação, enfim, coisas acontecem na vida e que é muito difícil sobrar. Então, para ajudar, a gente tem que estar bem, sentir que estamos cheios. O plano espiritual, Deus, nos concedeu muito amor, muito carinho, muito ajuda. Nós temos isso de sobra e podemos ajudar o próximo da forma que for possível, seja financeiramente, seja apenas só escutar ou uma palavra. Então, tudo isso é muito importante, além do salário. O salário, a questão financeira é importante na nossa vida, mas devemos entender o que é mais importante e aceitar, entender o nosso papel nessa reencarnação, nesse momento. O que é que nós devemos aprender com o que estamos passando agora. Então, eu acho que essa é a mensagem que Emmanuel nos deixou nessa lição do Pão Nosso. Silmara? Agora vamos passando a palavra para o nosso Evangelho da noite, com a Paula. Boa noite, meus irmãos. Hoje o nosso Evangelho é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E os itens são 11 a 17. Escândalos, cortar a mão. Então, nós vamos ler aqui, eu vou ler do item 11 e 12, tá? Porque é bem extenso, mas quando vocês tiverem oportunidade, vocês façam a leitura aí no Evangelho de vocês. Inclusive, o Floreal, ele coloca no nosso grupo todos os itens, né? Todos os itens para a gente estudar, né? Com mais afinco depois, se possível. Então, eu vou começar a leitura. Escândalos, cortar a mão. Item 11. O que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de atáfona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado ao fogo do eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2, seres lançado ao fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos do céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 29 a 30. Item 12. Em teu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral
ou as conveniências. De maneira ostensiva, o escândalo não está propriamente na ação, mas na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a excepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendido em certos casos. Escândalo não é somente o que choca as consciências alheias, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Bom, como eu expliquei, eu vou ler só esses itens, né? E do 13 ao 17, eu vou estar explicando, né? Tentar comentar com vocês. E quando vocês tiverem oportunidade, por favor, efetuem a leitura completa, né? Porque são itens que nós temos que estudar muito ainda, né? Bom, então, a princípio, no começo da minha leitura, então Jesus fala, né? Aquele que é motivo de escândalo, seria melhor ele ser atado num nó de atáfona e ser lançado ao mar, né? Ou ao rio. Então, essa atáfona, eu pesquisei aqui, é um moinho movido a animais, né? Aqueles moinhos. Então, eles pegam aquele nó daquela corda que amarrava os animais, né? É um exemplo que ele dá na época, né? Na verdade, seria a pessoa se amarrar naquilo e ser lançada ao mar, né? Ou seja, era melhor a pessoa ser morta do que ela fazer o escândalo. Este item, na verdade, a gente fica um pouco pesado, né? A princípio, a gente lê, é melhor você cortar a sua mão, arrancar o seu olho, né? Do que ser motivo de escândalo. Mas, na verdade, seria um sentido mais figurado, né? Que a gente tem que entender. E seria o quê? Você tirar o que está ruim de você. Não necessariamente uma parte do seu corpo físico, mas aquilo que está ruim, você está purificando e se depurando nas suas más tendências, que todos nós ainda, infelizmente, temos várias, né? E temos que nos ir depurando. Então, e ele fala ainda, né? Que é necessário que sucedam escândalos. Aí todo mundo fala, puxa, mas não era para a gente não fazer as coisas erradas, as coisas graves, né? Os escândalos seriam as coisas que nós sabemos que são ruins, que são erradas. E que elas podem estar em atos, né? Em atos ostensivos, né? Como vamos supor, um exemplo, né? A pessoa assassinar uma outra, ou ser desonesta, roubar alguma coisa, são todos escândalos. Mas e quando esse escândalo é feito oculto, né? Também é condenável, mesmo que ninguém perceba esse ato ruim que nós estamos fazendo. Então, Jesus descreve essas pessoas como túmulos, né? Brancos por fora, mas podres por dentro, porque eles ainda dentro dos seus corações, eles realizam coisas erradas. Talvez não são coisas que venham a conhecimento público, mas não deixam de ser coisas erradas. Eu diria que para nós, espíritas, nós temos que tomar conta até dos nossos pensamentos, não só dos nossos atos, né? Porque os nossos pensamentos, nós sabemos que eles criam, eles são energia universal de criação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, né? E fora com o que nós agimos, né? Eu diria que nós, como espíritas, temos um policiamento a mais, né? Nessa lição. Mas, continuando,
Então, Jesus diz, é necessário que sucedam escândalos no mundo. Né? Puxa vida, mas se os escândalos são ruins, as coisas não deveriam acontecer desta forma, por que é necessário? No nosso mundo, né, atual, de provas e expiações, nosso planeta Terra, então eles são necessários, por quê? Porque nós estamos ainda na lei de causa e efeito, ou seja, nós estamos resgatando coisas, né, que nós ainda estamos imperfeitos. Então, através dessas coisas, desses escândalos, dessas coisas ruins que acontecem, muitas pessoas estão resgatando imperfeições do passado, e os que estão ainda nessa condição de fazer o mal acabam sendo instrumentos da justiça divina, porém também vão ter que resgatar futuramente esses atos. Mas acaba que é como que uma bola de neve, né? Uns ainda estão precisando resgatar, outros ainda estão na condição de fazer o mal. Então, é nossa condição do planeta Terra atual. Então, por isso que ainda são necessários para nós esses atos ruins, né? Aí, continuando, ele fala, é necessário que venha escândalo, né? Porque é a expiação dos homens, né? A nossa expiação e a expiação dos próprios vícios. Que através desse encontro da dificuldade que os homens vão estar encontrando, né? Mesmo quem está fazendo o mal ou quem está recebendo, isso acaba sendo um aprendizado. Como que duas pedras raspando uma na outra, elas acabam ficando mais finas e suaves. Então, assim é a nossa evolução, aos trancos e barrancos, vamos dizer, né, meus irmãos? Infelizmente, ainda estamos nessa condição, né? Então, acaba que esse resgate nosso, coletivo, né, de ainda passar por tantas dificuldades, como estamos passando, né, atualmente nessa quarentena. Graças a Deus existe essa tecnologia maravilhosa, mas não deixa de ser um resgate coletivo para todos nós, né? Enquanto que estamos aqui, talvez a nossa liberdade tenha virado libertinagem, né? Então, aí a gente foi tolhido, né? Para que nós possamos nos concentrar e ver o que é melhor para nós, né? Puxa, o que é importante para nós? Importante é o abraço, importante é a nossa família. Muitos estamos perdendo familiares, né? E amigos, né? Então, assim, são tempos difíceis, né? Então, esse não é uma situação de nosso resgate e é necessário que aconteça isso para nós atualmente. Esperemos que esteja acabando, né? Enfim, continuando, então, se não houvessem culpados, não haveriam castigos, não é mesmo? Então, tudo que está acontecendo, embora o mal, né, esteja acontecendo no nosso planeta, né, e outros mundos, né, no nível do nosso, então ele é necessário porque as pessoas estão aprendendo com isso, né? Então, quando todos chegarem num nível de evolução, de bondade, de caridade, de amor, então, aos poucos vão acabando esses escândalos, essas dificuldades. Então, o que vai acontecer, né? Nós vamos evoluir para outros mundos, né? Mundos mais felizes. O nosso mundo, a gente acredita que está evoluindo para um planeta de regeneração, né? Que ainda até chegar no mundo onde o mal simplesmente não existe, seriam os mundos felizes. Então, seria um passo além ainda para nós, né? Mas nós sabemos que estamos aqui hoje no planeta Terra, mas que podemos migrar para outros mundos mais evoluídos ou menos, conforme a necessidade do nosso aprendizado, conforme o quanto necessitemos ainda dos escândalos, né, para nossos resgates, né? Então, vai depender simplesmente da nossa evolução e de como nós vamos aplicar os nossos conhecimentos e os ensinamentos que estamos recebendo, não só nesta vida nossa atual, mas como em tantas outras, né? E já chegamos a
a um nível intelectual, assim, razoável, né? Então, ninguém vai poder falar hoje, olha, eu não sabia que eu estava fazendo mal. Nós aqui não podemos usar essa justificativa, né? Porque sempre quando nós fazemos uma coisa errada, né, nós já temos a nossa consciência nos cobrando e nós já ficamos chateados, né? Às vezes até depressivos, temos aquela necessidade de estar fazendo o bem, né? Nós já estamos num estágio, talvez, que o bem nos alimente, com a graça de Deus, né? Possamos chegar nesse estágio até o fim da nossa encarnação atual. Então, embora são necessários, né, esses escândalos para a própria evolução do planeta, Jesus fala das pessoas que estão encarnadas no planeta, né? Mas Jesus nos fala, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Por quê? Porque essa pessoa ainda terá que resgatá-lo, ainda está na condição de fazer o mal, o que é uma pena, né? E muitas vezes a pessoa perde muitos séculos depois, muito tempo, resgatando aquele ato impensado, num momento difícil, né? Como às vezes acontece com as pessoas, às vezes num ato impensado de 15 minutos, a pessoa acaba que prejudica a vida de outros irmãos de uma forma muito sensível, né? Então, nós precisamos muito orar e vigiar, né, meus irmãos? Orar e vigiar o tempo todo para que nós, porque nossa condição ainda, eu diria assim, por mim, né, é uma condição muito instável, né? A gente, no geral, tenta fazer o bem, no geral, tenta estudar, né, tenta ajudar o próximo, mas muitas vezes a gente tem aquele momento de nervosismo, né? Às vezes no trânsito, às vezes em casa, com um parente mais difícil, às vezes por estar passando por uma dificuldade física, né? A gente acaba ficando muito exasperado, uma pessoa difícil, de difícil trato, né, no nosso próprio lar, né? Hoje nós temos que conviver mais com os nossos familiares, né? Então a panela de pressão esquentou mais, né, pessoal? Porque nós estamos todos juntos aqui. Eu achei até engraçado porque nós nunca ficamos aqui em casa todos juntos dessa forma, né? Nem quando as crianças eram bem pequenas, porque a gente trabalhava, então meio período eles ficavam na escolinha ou ficavam com alguma tia, algum parente. Então, assim, nunca nós ficamos tanto tempo juntos. E por conta do meu pai ter sofrido um acidente, ele ficou com a gente também. Então, a panela de pressão, que eram 5 pessoas aqui, né? Ao mesmo tempo que era gostoso a gente estar junto, às vezes dava algum atrito, né? Mas, graças a Deus, tudo foi transcorrendo tranquilamente, dentro do esperado, né? Nós temos que tomar cuidado, né? Num momento sei lá, de nervosismo, de aflição, a gente pode, infelizmente, fazer uma coisa que nós vamos nos arrepender por essas nossas vidas, né? E talvez até para as próximas. Então, no momento de situação difícil, vamos nos recolher em prece, em oração, para que o escândalo não venha de nós mais, né? Com a graça de Deus, nós possamos passar essa lição para frente, né? Só nossos resgates, né? Então, continuando, então ele fala aqui, né? A parte mais dura, né? Que ele fala assim, se a tua mão te serve de escândalo, corta. Mas, como eu tinha falado no começo, não é nesse sentido exatamente, seria um sentido figurado, uma metáfora, né? Jesus usou muitas metáforas, né? Então, a gente deve não levar ao pé da letra, mas representar aí esse escândalo como o mal que está em nós, né? Que ele precisa definitivamente ser eliminado, ser cortado. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando as nossas dificuldades, né? E vamos tentando eliminar as nossas falhas de personalidade, talvez vícios, né? As imperfeições que nós sabemos, né? A carapuça serve para a gente quando é necessário. Então, nós sabemos as nossas dificuldades. Então, que aos poucos nós vamos cortando esse mal,
né? Que vai nos prejudicando a evolução, vai nos segurando aqui como que alguém que tivesse com uma pedra amarrada no pé tentando nadar, né? A gente não consegue nadar legal. Então, aos poucos a gente vai eliminando esse mal. E, por fim, eu penso nas reencarnações. Eu pensei, não fala isso na lição, mas me ocorreu isso, que nas nossas reencarnações, muitas vezes, nós pedimos para ver com imperfeições físicas, né? Ou ficarmos com determinada imperfeição física a partir de tal momento, para que nós possamos resgatar débitos anteriores e cometer menos erros, né? Então, esse arrancar o olho, né? Talvez a pessoa venha privada da visão ou com uma visão prejudicada, ou até perder um membro, porque isso vai te ajudar numa evolução, vai ser em vez de ser um peso, vai ser uma situação que vai te elevar mais o espírito e que você vai poder ter mais leveza depois dessa encarnação atual. E se você viesse perfeito, bonitão, rico, né? Com todas essas coisas boas, talvez você, com certeza, né, gente? Com certeza a gente ia cometer mais erros ainda. Então, vem essas dificuldades para que nós, para que tolham mesmo as nossas ações negativas, né? Então, quando muitas vezes uma coisa que a gente quer muito e não dá certo, né? Às vezes um emprego melhor, às vezes uma situação próspera, uma grande viagem bacana, o que for, né? Um carro novo, não sei, qualquer uma coisa, um sonho, às vezes aquilo é tolhido, porque aquilo não ia ser bom para você naquele momento, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha umas intuições, então ela falou assim, não faça isso. Puxa, mas eu queria tanto fazer essa viagem. Não faça essa viagem que eu sonhei, que eu intuí, que não é bom para você. E a gente ficava meio assim, puxa, mas a gente obedecia. A gente obedecia e falava, não, tudo bem, mãe, tudo bem. Então eu não vou fazer isso, eu não vou para aquela festa, ou eu não vou, isso quando nós éramos mais adolescentes, né? Eu não vou fazer aquela viagem. E realmente, talvez, depois a gente percebia que a gente ia ser exposto a tentações, a situações que talvez a gente não desse conta mesmo, né? Naquela época de juventude e tal. Hoje a gente já está numa situação de maior maturidade, então é diferente. Mas num primeiro momento, né? Então a gente obedece, né, os pais, e graças a Deus que a gente tem esses pais, né, para nos, fora a parte moral, eles terem intuições, né, do que a gente deve ou não fazer, né, felizmente. Então, meus irmãos, seria o que eu entendi, né, da lição. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me desculpar de qualquer falha aí tecnológica, né, mas eu fico muito feliz de poder falar com vocês e estou com muitas saudades. Espero que Eurípides nos dê boas notícias sobre, quem sabe, um retorno para nós, né? Talvez um dia por semana, não sei. Vamos ver, né? Os próximos capítulos, tá? Boa noite, fiquem com Deus e muito obrigada. Então, vamos às nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrar é nós amarmos através do pensamento, nós doarmos as nossas melhores energias, as nossas energias mais puras aos nossos irmãos mais necessitados. Então, com o pensamento elevado, depois desse evangelho carinhoso que a Paula nos passou, nós vamos elevando os nossos pensamentos com alegria, fraternidade e amor sincero. Então, vamos abrindo os nossos corações para doarmos o que temos de melhor. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, envolvendo seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, por todos que se encontram hospitalizados, inclusive aquelas pessoas que conhecemos em particular e por seus familiares. Vibremos pelos que estão desencarnando
e por seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos. Vibremos para todos da área da saúde, sendo os médicos, enfermeiros, funcionários da administração, da cozinha, da higiene, da segurança, do apoio, para que a sustentação e a intuição possam por eles serem percebidas. Vibremos para as pessoas cujos nomes foram colocados nas vibrações à distância, através da nossa casa, para que o consolo possa chegar a todos esses irmãos. Vibremos a todos os assistidos que estavam acostumados a ir em nossa casa de oração, para que eles tenham esperança e fé na continuidade do acolhimento pelos benfeitores. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus, para que o Evangelho do Mestre entre em seus lares. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão sem emprego, para que tenham certeza, muita esperança em dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos pelos desencarnados necessitados, para que possam perceber a luz do atendimento que chega até ele. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos pelos nossos companheiros que não conseguiram estar conosco hoje, para que possam estar na próxima semana e que se mantenham em paz e serenidade. Vibremos pela nossa casa de oração, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem, e por todos os dirigentes, que possam estar unidos com os mentores espirituais e a nossa querida irmã Marisa. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. E pedimos licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Graças a Deus. E nesse clima amoroso, nós vamos envolvendo a nossa irmã, que fará por todos nós a prece de encerramento. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a irmã Marisa e a toda a espiritualidade presente pela oportunidade de nos reunirmos para estudar o Evangelho de Jesus. Que possamos ter uma semana de paz e nos encontrarmos novamente na próxima sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que estão presentes e que assistirão este Evangelho no futuro. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine e ilumine a todos nós. Graças a Deus.